Então, para começar a nossa conversa, eu queria... A série, né, a ideia da série é repensando a igreja, pelo que o pastor me contou, repensando algumas áreas, repensando diante do que Deus está direcionando a comunidade de vocês, como a gente pode fazer algo que alcance pessoas que não conhecem a Cristo, como a gente pode comunicar a mensagem de uma forma mais clara, enfim. E é dentro disso que eu quero conversar um pouquinho sobre a música. Bom, para partir desse assunto, na teologia reformada a gente chama, isso já vem até de antes, né, da teologia reformada, mas isso ficou mais evidente, que o que a gente faz no culto se chama liturgia. Então, não é só música, é verdade. Desde a pessoa que recebe na porta, desde o pessoal que limpa a igreja, desde as pessoas que oram no culto, tudo isso significa liturgia. Tá bom? Por quê? Porque liturgia vem da palavra do grego leitorgia, né, que são duas palavras, laos, de povo, e urgia, de trabalho. Então, é o trabalho do povo. A palavra liturgia significa o serviço, o trabalho do povo, ou seja, então não é só música, envolve todas as coisas. Então, o primeiro erro é, às vezes, a gente achar que liturgia tem a ver com música. Sim, porque a música faz parte da liturgia, mas a liturgia não é só isso. Liturgia é um serviço a Deus. Você que é cristão e vem na comunidade, ou você que talvez esteja aqui pela primeira vez, mas você vem numa comunidade procurar a Deus, e nessa procura, nessa conversa, você canta uma canção dizendo, eu vim adorar o Senhor, isso é uma liturgia, é um serviço que você está apresentando a Deus. Bom, e aí, se a gente partir desse raciocínio, então tem alguns pontos que eu queria colocar para vocês que são importantes. Primeiro, tudo que é feito em qualquer tipo de culto, quer dizer, pessoal, caseiro, multidão, tudo que é feito com uma forma de adoração a Deus, isso se chama liturgia. Certo? Muito bem. Segunda coisa, tudo que é feito, então, em um culto, música, palavra, ceia, batismo, a limpeza, recepção, o cuidado das crianças, as professoras que preparam uma liturgia para poder abençoar aquelas crianças, tudo isso é liturgia. A terceira coisa, a partir do primeiro homem que serviu um ser divino, ali existiu liturgia. Se liturgia é um serviço do povo, se liturgia é um trabalho que nós fazemos para alguém, ou seja, para um divino, para Deus, naturalmente, quando o primeiro homem fez alguma coisa assim, isso era uma liturgia. E a última coisa que eu queria destacar sobre isso podemos dizer então que a primeira liturgia bíblica está em Gênesis capítulo 4. E aí, se você quiser abrir ou acompanhar no telão, eu quero reproduzir para você esse texto de Gênesis capítulo 4, versículo 2 a 5. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui no telão comigo. Gênesis 4, versículo 2 a 5. E o texto diz: Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com grado Abel a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Esse texto é interessante porque aqui começa o primeiro trabalho. Se você olhar desde o começo de Gênesis, o primeiro trabalho de alguém para Deus é Gênesis 4. Diz aqui a história que Abel e Caim são chamados a entregar uma oferta a Deus, uma adoração a Deus diante do que eles trabalhavam, diante do que eles tinham como dom, diante do que eles tinham como talento, do trabalho deles. E aí a história conta que Abel era um pastor de ovelhas e Caim era um agricultor. Então, Abel não podia entregar planta, porque ele não era agricultor. Abel era pastor de ovelhas. O que ele pode ofertar a Deus é ovelhas. É isso que ele tem nas mãos. Já Caim, por sua vez, era um agricultor. E o que Caim pode entregar é planta. Não adianta pedir para o Caim entregar ovelha. Ele não cria isso, não é o papel dele, não é o dom dele, não é o talento. Aliás, quem deu o talento? Foi o próprio Deus. Deus deu o talento para um de um jeito, Deus deu o talento para outro de outro jeito. Fato é que Deus não pede para
Caim ovelhas, porque ele não tem capacidade de entregar ovelhas, porque ele é agricultor. O texto então diz que passou algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Agora o Abel, então aí há uma comparação, né? Um fez uma coisa, outro fez outra. Mas repare que a comparação não é no que cada um entregou, mas é como entregou. Porque o Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ali, tirou e ofereceu. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Quer dizer, Caim traz algo do seu trabalho, algo que ele tem como capacidade, como dom. Mas o que ele oferece é algo normal. Ele tira do fruto da terra, ele tira uma parte do que ele plantou e oferece a Deus. Já Abel, ele não só tirou uma parte do que ele tinha, mas ele tira o melhor que ele tinha. Ele tira o melhor do melhor. Ele pega as partes mais gordas da primeira parte do rebanho. Então, não basta ser as primeiras ovelhas, que são as mais cuidadas. Ele pega das primeiras as melhores, as mais gordas, para oferecer ao Senhor. Então, o texto conclui dizendo que o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou de Caim a sua oferta. Bom, por que Deus rejeita a oferta de Caim e aceita de Abel? Será que existe um padrão aqui? Será que o que está importando para Deus nesse texto? Deus gosta mais de animais, porque talvez ele é carnívoro, né? Então ele gosta das ovelhas e por isso que ele rejeita. Se ele fosse talvez um cara que só gosta de plantas, por aí, um vegano, né? Talvez daria certo, mas Deus é muito carnívoro. Então, não é esse o problema aqui. O porquê Deus rejeita? O que acontece nesse texto? O texto deixa claro e enfatiza muito bem que a diferença das duas ofertas não é o conteúdo em si, mas a intenção que é posta. E aqui eu quero falar um pouquinho para você que tem a ver com a liturgia, com a música, mas tem a ver com a nossa vida. Aquilo que nós oferecemos para Deus, com o nosso dom, com o nosso talento, de verdade, Deus não se importa de um oferecer de um jeito e de o outro oferecer de outro jeito. Mas o que Deus se importa e o que faz diferença é o quanto você faz isso com muita verdade, com muita sinceridade e dando o seu melhor. Deus não rejeita a oferta de Caim porque a oferta de Caim é das plantas. Deus rejeita a oferta de Caim porque ele tira do que ele tinha alguma coisa. E Abel, por sua vez, tira o melhor do melhor. Aqui, para mim, fica um ensinamento muito grande. Para Deus, talvez, ele não está preocupado com as formas, mas ele está preocupado com o conteúdo que a gente entrega, com aquilo que a gente tem, o melhor do melhor. Bom, então eu quero trazer duas conclusões desse texto, dessa parte que nós lemos. Primeiro, liturgia e suas formas. Deus, com sua multiforme graça, entrega diferentes dons para cada um. Então, a rejeição de Deus não está relacionada com o conteúdo em si. A liturgia é uma resposta do ser humano a Deus, da forma que ele é capaz de servir a Deus. Ou seja, eu tenho uma capacidade musical muito grande. Eu venho e toco, por exemplo. Mas aí o outro, meu irmão, ele tem uma capacidade um pouco mais inferior. E ele vem e estudou, ele treinou, ele se dedicou, ele chegou mais cedo e ele deu o melhor. Eu, por minha vez, por até confiar demais na minha capacidade, eu entrego algo que não custa o melhor. Eu não me dediquei, eu não pensei nisso, eu não gastei tempo na semana, eu não fiz nem questão, eu até cheguei um pouco atrasado, porque eu estou fazendo o melhor. Até se eu comparar o meu dom com o dele, poxa, eu sou muito melhor, eu consigo fazer o que ele faz. Para Deus, Deus não está olhando e dizendo, olha, então você é muito bom, você pode dar tranquilamente, e esse daqui tem que ralar mais. Não, Deus está olhando e dizendo assim, esse está dando melhor, independente se para nós isso parece menor. Para Deus o que importa é o que a gente faz de coração. Isso não quer dizer que, e acho que você está entendendo onde eu quero chegar, que a gente vai fazer de qualquer jeito, mas isso quer dizer justamente ao contrário. Quer dizer, se eu tenho pouca capacidade, mas eu entrego o meu melhor, por mais que esse melhor que eu estou entregando seja inferior ao que desse aqui,
que é muito bom estar fazendo, Deus está olhando que esse daqui está entregando com todo o coração, diferente talvez desse daqui, que não conseguiu entregar de verdade, de coração e com sinceridade. Então, o Abel, ele tira da sua oferta, talvez ele tenha dado um carneirinho só. Talvez ele não tinha muitos cordeiros ali para entregar, muitas ovelhas, mas ele pega o melhor do melhor e com todo cuidado ele separa e dá. Talvez aqui o Caim, ele tinha uma plantação imensa, muitas coisas que ele podia entregar, mas ele pega um pouquinho do fruto e coloca. Quer dizer, se comparar, nós olhamos e dizemos assim, o do Caim, muito melhor. Olha a quantidade comparado com essa ovelhinha aqui. O do Caim é melhor, mas Deus não olha assim. Deus não olha o que aparentemente é melhor. Deus olha o coração daquele que entregou com toda a verdade, sinceridade, vontade e dedicação. Faz sentido? É assim que Deus olha para a liturgia que nós fazemos do nosso dia a dia. A nossa busca, a nossa relação com Deus, as nossas orações. Quer dizer, Deus não se importa se esse daqui, por ter 20 anos de caminhada, faz uma oração tão linda, comparado com esse daqui que tem poucos meses de evangelho e mal consegue falar com Deus. Aí, para nós, a gente olha e diz, nossa, essa oração aqui é muito mais bonita. Esse irmãozinho aqui, tadinho, né? Ele está começando a caminhar. Não, Deus não olha assim. Deus olha que esse daqui, no tempo de caminhada dele, ele fez com todo o coração, tão com verdade, que Deus aceita isso e às vezes rejeita isso. E a própria palavra vai nos provar isso quando Jesus conta a história do fariseu que chegou até o templo e fez uma oração linda e maravilhosa, e o outro publicano que rasga as suas vestes e diz, Deus tem misericórdia de mim. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos e para aqueles que estão ouvindo, quem agradou mais a Deus? Qual oração subiu até Deus? E aí eles ficam sem entender e ele diz, o do publicano. Porque o do publicano foi com verdade, com sinceridade, mesmo comparando-se com a do fariseu, que pareceu muito mais bonita para nós, isso daqui para Deus é o que importa. Faz sentido, gente? Segunda conclusão desse... Aliás, eu quero deixar só algumas frases aqui. Esse livro, Louvor, Adoração e Liturgia, do Rubem Amorese, ele diz um pouquinho, ele explora um pouquinho sobre isso, ele diz assim, eis o dilema que desafia nosso bom senso litúrgico. Seria o caso de padronizar um meio termo? No entanto, é importante ter em mente que a padronização inibe a criatividade. Os formatos de culto copiados de uma igreja para outra estão mais para a moda do que para a criação. No caso litúrgico, a arte traz liberdade responsável e instrumental. Mesmo estando restrita aos propósitos a que serve, voa livre, muito acima dos formulários e enlatados, porque sabe expressar com a linguagem disponível o que o povo traz na alma. E aí a gente pode então entrar um pouquinho aqui nessa área musical, mas o que o Rubem Amorese, que esse cantor-compositor está dizendo, é que a liturgia não existe um padrão de ovelha ou de planta. Deus não está preocupado em dizer, eu só aceito plantas, ou eu só aceito isso. Não existe um padrão, porque quando a gente estabelece um padrão, possivelmente a gente até está copiando alguém e inibindo a criatividade. E liturgia, serviço, exige de nós criatividade. Por isso que uma organização de uma igreja, processos que acontecem em meio a um encontro, a um culto, ele vai existir de diferentes formas. Não adianta você chegar aqui para o pastor e dizer assim, pastor, porque na igreja tal o pessoal faz assim, esse assado, então a gente podia fazer. Não, a igreja tal tem a sua visão, tem o seu melhor, tem o seu dom, tem o seu talento, que eles estão entregando para Deus aquilo que Deus chamou ele para fazer. Deus chamou vocês para fazer talvez outra coisa, musicalmente, na porta, como diácono, não sei, diferentes áreas. Fato é que Deus chamou vocês nesse tempo, neste local, para esse momento, de uma forma que é diferente daquela igreja que você está comparando. E isso é pior, porque às vezes a gente até inibe Deus usar a gente para criar coisas novas, porque Deus é um Deus criativo. Então Deus não está aqui olhando para Abel e dizendo assim, para com as suas ovelhas, para Caim, para com a sua plantação, vai virar pastor de ovelha também. Não precisa, Caim. Faça o que você tem que fazer, mas faça o seu melhor. Esse é o ponto aqui. Agora, a segunda conclusão que eu tiro desse texto é que nem sempre o melhor é o melhor. Abel entrega o seu melhor,
Caim entrega o seu normal. Ou seja, Deus aceita o trabalho, a liturgia que é apresentada sendo melhor, distante da capacidade do próprio indivíduo, mesmo que o melhor dele externamente seja bem inferior comparado com o do outro. Porque é aquela coisa, né, gente? Nós temos um senso de justiça que a gente sempre se acha no direito de dizer o que é justo e o que é injusto. Então você tem o seu gosto, por exemplo, musical, você tem o seu gosto sobre alguma coisa, então você vai num restaurante, por exemplo, você diz assim, essa comida aqui é boa. Você vai num outro restaurante, você não gosta. Mas naquele restaurante que você não gosta, às vezes alguém foi lá e gostou muito, não é verdade? E às vezes no que você diz que é bom, a pessoa diz, eu já fui lá, não gostei. E aí você conta, é que talvez mudou o dono. Mudou nada, é que você gosta e o cara não gosta. Porque a gente tem o nosso senso de gosto, então a gente começa a dizer o que é bom, o que não é bom. Mas para Deus, nem sempre o que parece melhor para nós é o melhor que está sendo entregue. E aí eu chamo aqui um escritor, Russell Shedd, que no livro dele sobre adoração bíblica, ele diz o seguinte: quando nos comparamos a outros cristãos, é fácil concluir que a saúde espiritual está em ótimo estado. Os judeus religiosos contemporâneos de Jesus também atribuíram a si mesmos altos níveis de espiritualidade. Foi o Filho de Deus que estourou o balão de pretensões espiritualmente oco dos escribas e dos fariseus. É muito interessante isso daqui, né? Porque a gente tem uma mania de, às vezes, se comparar com as pessoas. Então, a gente se compara com alguém superior. Aí a gente desanima. Porque você fala, não dá, eu não consigo chegar nesse padrão. Aí você se compara com alguém inferior. Aí você se acha muito bom. É assim ou não é? Você olha para alguém superior, você diz, nossa, eu não vou conseguir fazer isso. Vai na academia, por exemplo. Aí você vê um cara bombadão lá fazendo academia. Você diz, não vou chegar nesse ponto aí. Mas aí, se você compara com alguém que, de repente, começou a academia depois de você fazendo 3 meses, você diz, nossa, está fraquinho, porque eu já estou correndo bastante. É assim. Se você se compara com alguém superior, você se decepciona. Com o inferior, você se orgulha demais. O que o Russell Shedd está trazendo para nós aqui, que Jesus estoura esse balão, é que a gente não tem que se comparar com o outro que é inferior, principalmente. A gente tem que se comparar com a gente mesmo. Quanto a gente é melhor daquilo que Deus está fazendo na nossa vida hoje. Quanto a gente melhorou comparado com a gente ontem. E não comparar com alguém que é melhor ou pior, porque as duas coisas vai te fazer mal. Mas se você comparar com você mesmo, talvez você consiga chegar num lugar melhor que você pode chegar, porque você olha para trás e diz, poxa, eu posso ser melhor do que eu fui ontem. É só um pouquinho. E você faz um pouquinho mais e você consegue alcançar. É esse o propósito que Russell Shedd traz aqui para a gente, comparado com esse texto. Agora, então eu quero concluir 2 coisas desse primeiro trecho aqui. Forma. Concluímos que é impossível padronizar a forma de liturgia, porque a liturgia é um serviço de um povo, tem a ver com a particularidade de cada indivíduo, de cada povo, de cada comunidade, de sua capacidade, dos dons, talentos que o próprio Deus entregou a cada um. Então você, por exemplo, que frequenta essa comunidade, e aí você já foi de alguma comunidade, ou você assistiu uma comunidade na televisão. De verdade, irmãos, não dá para a gente comparar o que a gente faz aqui, o que vocês fazem aqui, com alguma comunidade que você já viu em outro lugar. Não quer dizer que a gente não possa pegar coisas boas, aprender princípios, está tudo certo. Organização, tem muita coisa que eu aprendi na caminhada com pessoas, mas uma coisa que eu aprendi também é que cada comunidade tem sua particularidade. E aprendi isso na raça, porque eu cuidava da música de manhã numa igreja, à noite numa outra igreja, apesar de ser presbiteriana, uma de 138 anos, a outra de 10 anos. Uma em Jaguariúna, uma cidade de 70 mil habitantes, a outra em Itatiba, uma cidade de 180 mil habitantes. Não é a mesma coisa. É muito diferente. Uma com um pastor que estava ali há 6 anos, de 36 anos, outra coisa, a outra com um pastor de 45 anos, já no ministério há uns 20, são coisas totalmente diferentes. Então, o que eu vou exercer de música em um e em outro, as pessoas que estão em Jaguariúna são uma, as que estão em Itatiba são outra. E quando eu vou para a Chácara Primavera, rapaz, aí a curva é outra ainda. Porque aí é uma igreja de 20 anos para cá que toca MPB e bossa nova.
peraí, mas aqui em Jaguariúna a gente tocava pop rock, agora eu tenho que... porque a particularidade de cada um, Deus chamou para a gente fazer aquilo que Deus deu o dom para a gente fazer. Então não adianta eu pegar agora a música que eu exerço na Chácara Primavera, trazer para a igreja de Jaguariúna e dizer, isso daqui é o melhor. Não, isso daqui é o melhor aqui. Aqui é outro melhor. Aqui é o melhor que encaixa com aquelas pessoas, porque a liturgia é um serviço do povo. Eu não posso fazer aquele serviço sozinho. Há irmãos ali em Jaguariúna que têm capacidade para fazer determinadas coisas e que eu preciso caminhar junto com eles. Mas aqui nessa outra comunidade, como a chácara que hoje eu trabalho, a gente tem músicos ali formados em Unicamp, tem caras que nem trabalham com música, mas tocam piano há 30 anos em casa. Esse cara, naturalmente, tem uma capacidade musical, uma desenvoltura musical, um gosto musical diferente da realidade de Jaguariúna. Então, a gente caminha dentro dessa realidade. Isso é liturgia. Segunda coisa, segunda conclusão aqui. Excelência. A liturgia do indivíduo, do povo, precisa ser oferecido de forma excelente, não comparando com os outros externamente, inferiores ou superiores, mas tendo como parâmetro a própria capacidade e assim oferecendo um serviço, um trabalho, uma liturgia mais perfeita dentro das capacidades dos dons, talentos recebidos. Bom, a gente entendendo então o que é liturgia e que a forma não é a questão, mas o conteúdo do que nós fazemos é importante, aí eu quero partir para o nosso segundo bloco, que é esse daqui. Para quem a gente faz? Porque aí tem um problema, quando a gente ouve isso, e aí a tendência. E essa área, na música acontece muito, mas acontece também em outras áreas, né? Mas na música mais. Porque aí o cara é desafinadinho, aí ele chega para cantar e ele diz assim, olha, irmão, você precisa dar uma melhorada. Alguém fala para ele, né? Você precisa dar uma melhorada, fazer umas aulas e tal. Aí ele pega e fala assim, eu faço para Deus e as pessoas que me engulam. Ele não fala o engulo, ele fala assim, eu faço para Deus e Deus vai olhar o meu coração. Mas por trás do Deus vai olhar o meu coração as pessoas que me engulam. Tipo, é basicamente isso. Porque aí o pessoal usa essa desculpa de um texto bíblico, o que eu faço para Deus. Então, assim, Deus está olhando o meu coração. Eu não preciso dar o melhor que você está pedindo. Opa, tudo bem, eu sei, como a gente disse, não é comparando-se com outros, mas fato é que você, às vezes, pode dar algo melhor do que você tem dado. Às vezes, a gente pode se dedicar mais num dom, num talento, no trabalho mesmo, numa capacidade que Deus nos deu, e aí você sabe que você pode aperfeiçoar alguma coisa, fazer um curso, mas a gente diz, não, tá bom do jeito que eu estou, porque eu faço para Deus. E as pessoas que aceitem como está. Aí, quando eu ouvi isso a vida inteira, num determinado momento eu pensei assim, poxa, mas deixa eu vasculhar esse texto para ver se é isso que fala mesmo, E realmente a Bíblia fala sobre isso, Colossenses 3, 23 a 25. Eu não sei se você já leu esse texto, mas o texto diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Pô, é isso. Então eu posso cantar desafinadinho, porque eu não tenho que fazer para os homens, eu faço para Deus. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça e não haverá exceção para ninguém. Aí me quebrou. Porque eu estava lendo a perícope, estava tudo bonitinho. Então, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo, beleza? Então, se é a Cristo, Deus aceita meu coração, e eu posso aqui fazer do jeito que eu quiser, eu posso chegar ao horário que eu quiser, e a gente não precisa organizar nada, porque Deus está recebendo de todo o coração. Aí o texto fala assim, Paulo, acho que ele dá umas viajadas, quem cometer injustiça receberá de volta injustiça. Mas espera aí, cometer injustiça? Mas o que tem a ver com servir a Jesus? Então, se eu não estou servindo... Quando eu cometo injustiça? E assim, quem cometer receberá de volta injustiça, mas eu estou cometendo injustiça a Jesus, a Deus? Aí é aquela coisa, Texto sem contexto vira o quê? Pretexto. Então, essa frase aqui é um pretexto se você não procurar o contexto. E aí, só você ler um pouquinho acima, a partir do versículo, na perícope, da parte de cima, o texto fala sobre algumas recomendações de Paulo à igreja ali de Colossenses. E aí ele começa dizendo assim, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como convém que está no Senhor. Maridos, amem cada um a sua mulher e não tratem com amargura. Filhos, obedeçam,
Pais, não se irritem. Escravos, obedeçam tudo aos seus senhores. Terrenos, não somente para agradá-los, quanto estão, sei o quê, pelo fato de vocês temerem ao Senhor, tudo o que fizerem, aí o texto completo, faço de coração para o Senhor. Então a injustiça que Paulo está dizendo no finalzinho daquela perícope, e a história de a gente fazer para Deus, tem um problema aqui antes. O que eu faço para Deus, na verdade, eu estou fazendo para as pessoas. Paulo está dizendo assim, olha, eu não vou entrar no mérito aqui de explicar esse texto, porque senão a gente vai dar outra pregação. Estou falando aqui de liturgia, tá? Mas, ele diz, ele coloca atitudes, verbos, para cada um fazer alguma coisa. Mulheres sujeitem-se, homens amem, filhos obedeçam, pais não se irritem, escravos obedeçam. Todas essas ordens de fazer alguma coisa é alguém fazendo para alguém. A mulher vai se sujeitar a quem? E ele coloca o seu marido. O marido tem que amar quem? A Deus? Não. Ele está falando, ame cada um a sua mulher. Os filhos obedecem a quem? A Deus? Sim também, mas não é isso que ele está falando. Obedeça aos seus pais. E pais não se irritem quem? Os seus filhos. A atitude do que Deus está direcionando através de Paulo é da minha pessoa para com a outra. Quando chega no final disso, porque tudo que vocês fazem, quer seja amor, sujeitar, não irritar, obedecer, servir, tudo que vocês fazem, façam como para o Senhor. E esse como aqui revela um outro problema. Quer dizer, eu faço para alguém, mas eu faço como para o Senhor. É como se ele estivesse dizendo assim, o que você faz para as pessoas. Mas, naturalmente, no seu coração você pensa, eu vou fazer para Deus. Eu vou dar o meu melhor, porque não é só para a pessoa. Eu vou fazer para a pessoa como se eu estivesse fazendo para Deus. O pressuposto de Paulo é que você já faz o seu melhor para Deus, então quando você fazer para as pessoas, você vai fazer o melhor. Então esse texto, quando alguém disser, eu faço para Deus, eu tenho que entregar o meu melhor para Deus e não importa o que as pessoas pensam. Opa, não sei se é bem assim. Porque o texto aqui está desafiando você e a mim a dar o melhor para o outro. A amar mais o outro, a fazer uma música melhor para o outro. Quando eu toco na igreja, eu não toco para Deus, eu toco para vocês que estão me ouvindo. Porque vocês estão vindo aqui para servir e cantar, e a música aqui está proporcionando para você um momento que você possa cantar. Então, nós músicos não tocamos para Deus, nós tocamos para as pessoas. Mas nós fazemos o que fazemos como se fosse para Deus, porque é para Deus também. Porque a partir do momento que eu faço para alguém, eu também estou fazendo para ele. Faz sentido? Então, a lição desse bloco que eu quero deixar para você. Construindo o raciocínio que nós viemos desde o início. Deus não se importa com as formas. Nós fazemos o que fazemos com os dons e talentos que nós temos e a capacidade que a gente tem. Mas quando a gente faz alguma coisa, a gente faz para as pessoas, porque as pessoas são criadas por quem? Por Deus. E Deus ama as pessoas. Então, quando eu penso na liturgia que eu vou fazer, nas canções que eu escolho, quando eu penso no serviço na porta, quando eu penso no que eu estou fazendo num culto ou fora de um culto, mesmo que eu estou fazendo para as pessoas, eu penso que eu estou fazendo também para Deus. Por isso eu entrego o meu melhor. Faz sentido, gente? Então, isso muda algumas coisas, porque aí a gente não faz o que a gente gosta. A gente faz o que é melhor para o outro. Quer dizer, eu não sei se a mulher quer se sujeitar, mas ela faz isso pelo outro, para Deus. Eu não sei se o marido quer amar quando a esposa dá aquela olhada para ele brava e fala uma coisa que não era para falar na frente de todo mundo e faz ele passar vergonha. Ele não quer amar nessa hora, mas ele ama porque ele faz pelas pessoas, para a pessoa e para Deus. Então, tudo que vocês fizerem, façam como para o Senhor. Muito bem. Então, a gente tem que pensar nas pessoas. E aí, dentro disso, eu quero trazer 3 aplicações básicas sobre a música no culto, que talvez sirva para a música em si, mas talvez sirva para uma filosofia de cosmovisão cristã. Tipo assim, o que eu quero passar para você, e talvez isso faça mais sentido para você que já caminha na comunidade, que faz parte desse local e serve aqui, que o que você faz
precisa ter 3 princípios importantes. Mas aqui eu quero apontar um pouquinho mais para a música. Então, aplique para você se você não faz parte de música, né, ou desse momento aqui. 3 princípios importantes. Primeiro, nós precisamos ser bíblicos, acessível e equilibrado. Olhando para a história da música da igreja, olhando para a teologia reformada que vem protestar contra uma filosofia, uma cosmovisão equivocada do evangelho. Quando eu olho para esses reformadores pensantes, 3 coisas eu encontro ali. Algo que é bíblico, algo que é acessível e algo que é equilibrado. Então, primeiro ponto, bíblico. Eu não vou explorar muito isso porque é simples, né? O culto precisa conter, em todos os momentos, não só na pregação, traços ou palavras que revelem as Escrituras. A oração que a gente faz aqui, a palavra que a gente fala em meio a uma canção, as nossas próprias canções, elas precisam ter base bíblica. Eu não estou dizendo que a gente precisa... Bom, Calvino, né, que é um dos reformadores, ele era tão sério quanto a isso que na igreja dele só cantava salmos. Eu não estou dizendo que a gente só precise cantar os textos bíblicos, mas as nossas canções precisam passar por uma peneira da Bíblia. A gente avaliar, e aí talvez sirva para você que não é músico, que não é cantor, que não faz parte da equipe aqui, mas repense que canção você ouve na sua casa, e que canção você expressa adoração a Deus, já que às vezes ela não fala nada de Bíblia, mas ela fala da sua emoção, fala do que você está sentindo. Tudo bem, pode ser a sua oração, mas fato é que não é o que está na palavra. Você que é um cristão mais maduro e caminha há algum tempo, há canções que a gente ouve e você diz... Cara, isso não é bíblico. Hoje de manhã eu pregava lá na minha igreja em Jaguariúna e a gente falava sobre um outro assunto muito complicado, que é ideologia política, né? E eu não vou falar nada disso aqui. Mas aí, só no momento do trecho da mensagem, eu coloquei 2 vídeos, né, que são bem tristes, onde cantores estão cantando em meio ao culto. E nesse meio de culto, eles cantam olhando para os candidatos ali, né? Hoje, os 2 candidatos mais famosos aí. Então, um vídeo onde um cantor cristão olha para o candidato, pega na mão dele e diz: Deus manda-te... A canção, né? A música que ele tinha separado para cantar. E ele olha e diz para aquele candidato: Deus manda te dizer que você é escolhido do Senhor. Pá, 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 pá. Aí eu achei um outro vídeo do outro candidato que tem a mesma coisa. Tipo assim, um outro cantor, outra cantora, né, tal, mas cantando o mesmo tipo de canção, falando: Deus manda te dizer. E aí até eu perguntei para a igreja: gente, assim, Deus está dividido nesse negócio, né? Porque é 2 cultos, é Deus falando, Deus manda te dizer. E assim... Desculpa, mas essas canções, e aí eu quero voltar para o nosso assunto, né? Essas canções, elas não falam a palavra de Deus. Esse é o problema. Por isso que os 2 cantores podem virar para um candidato e usar uma música que estava sendo tocada na igreja para falar do candidato, no meio de um culto. Por que isso foi possível? Porque a canção não estava pautada na Bíblia. Então, o perigo de, às vezes, a gente cantar coisas que não estão claras nas Escrituras ou que estão fora de contexto, é, às vezes, a gente está falando de uma coisa que pode dar margem para as pessoas que estão aqui pensar qualquer coisa, né? Bom, mas uma segunda coisa que é importante é essa coisa do acessível, né? E aqui eu acho que é um ponto... que afeta muito no nosso contexto brasileiro, porque nós somos um país mais católico e hoje muito cristão, né? Então, muitos católicos que migraram para o evangélico, o evangeliquez, que isso é num sentido pejorativo mesmo, ele alcançou as mídias de TV, depois as mídias sociais, então hoje não é estranho ser evangélico, né? Cara, ele é cristão, porque nós somos um país cristão. E aí... eu acho que a gente, às vezes, perde uma sensibilidade de ser mais acessível naquilo que a gente está falando. Então, muitas vezes nós cantamos canções falando de música, mas pode ser na linguagem aqui, na oração, no jeito que eu estou conversando com vocês, usando palavras que, assim, ninguém está entendendo. A gente precisa tirar um pouco o nosso óculos de cristão, de um cara igrejeiro de 20 anos. E, gente, eu sei, eu nasci na igreja. Quer dizer, eu nasci no hospital, mas tipo, desde criança na igreja.
E é muito difícil para mim, eu sei disso. Eu precisei fazer uma curva, porque era muito comum dizer: "Oh, como ninguém entende esse termo? Como ninguém entende isso que está sendo falado? Está na Bíblia." Eu sei, mas assim, apesar de estar na Bíblia, é um termo que só quem lê a Bíblia sabe. E quando alguém que não conhece a Cristo chega na comunidade, ou quando alguém que caminhou pouco tempo com Cristo está na comunidade, ela não está entendendo nada do que ela está cantando, mas ela está lá batendo palma e cantando e fingindo que está tudo bem, porque ela não quer ser o diferente no meio dos outros. Fala a verdade, se você já não cantou alguma música aqui que você falou assim, ó, beleza, eu não sei o que é isso, mas tudo bem, vamos cantar, porque todo mundo feliz e tal. Aquela coisa de piada que você não entende, de você dar risada porque todo mundo está rindo, né? Tipo, a música acontece a mesma coisa. Às vezes você não entende. Isso não é só na igreja. Você está ouvindo, às vezes, um cara lá, vai ouvir Djavan. Aí você ouve umas canções e você fala assim, mano, não entendi nada que ele falou, né? Tipo, a farinha tá no sangue nordestino. Ele começa a cantar lá sobre a farinha é boa, a farinha lá de Alagoas. Tipo, eu não moro em Alagoas, eu não entendo o que ele está falando. Aí eu acho bonito o timbre, a melodia, e eu curto a música. Mas eu não entendi o que foi falado. E isso é um problema, porque para nós que viemos numa comunidade, servir, trabalhar, entregar a nossa liturgia, como que o pessoal vai cantar uma coisa que não entende? Que serviço nós estamos entregando? Vale até para você que não conhece, às vezes chegar para o pastor no final da música, ou o pessoal da música, né? Chega o pessoal no final e diz, olha, aquela música que cantou, eu não entendi o que significa El Shaddai. O que é El Shaddai? Pergunta, se você veio na comunidade e ouve uma palavra que você não entendeu, porque não adianta, você precisa entender o que você está falando, né? E para a gente da música, a gente precisa estar atento a isso. Acessível, será que a nossa canção, será que as nossas palavras estão claras? Né? Então eu lembro de uma música, que talvez vocês toquem aqui, não me batam por isso, mas enfim, é a verdade. Que a gente gosta muito e a gente toca na nossa comunidade. Ela só tem uma palavra ruim, não ruim, mas uma palavra diferente que ninguém entende. Tributo a Yehovah, né? Essa palavra em hebraico, Yehovah. Aí, vocês tocam aqui, né? Vocês sabiam. A gente toca lá também, está tudo certo. Mas assim, o que nós fazemos? Toda vez que a gente toca ela, o cara da música explica o que significa. Ó, gente, a próxima canção que nós vamos cantar fala coisas sobre e o refrão dela diz Senhor, Senhor, porque a palavra Yehovah significa Senhor. Então, por isso que nós podemos cantar Yehovah. Pronto. Pelo menos a pessoa, quando vai estar cantando o refrão, vai entender que aquilo significa Senhor, Senhor, e nós estamos glorificando o nome do nosso Senhor. Mas fato é que, se vocês analisarem o repertório de vocês, se vocês, falando pessoal da música, e olhar assim, muitas das canções, às vezes nem vocês sabem o que estão cantando. Porque é essa preocupação que começou a surgir no meu coração. Se alguém me perguntar o que significa isso, eu sei o que significa? Acho que essa é a pergunta. Se você souber, ótimo, porque aí alguém da igreja pode vir te perguntar. E aí eu quero desafiar vocês da igreja a perguntar para o pessoal sempre. Tá? Pessoal, o que significa essa música? Mas se está tendo muita pergunta sobre uma música, talvez a gente não está sendo tão claro como deveria ser. Importante pensar nisso, acessível. E terceiro e último, equilibrado. Né? E aqui eu lanço algumas perguntas. Né? Como podemos aprender com o passado e analisar as mudanças do presente? Hinos bem conhecidos e cânticos mais modernos. Nosso conteúdo incentiva o intelectual como mais simples. Estamos construindo algo que quebrante um coração duro, quanto reconstrua um coração partido. E aí, gente, assim, eu acho que algumas coisas, até olhando para hoje, vocês cantaram hinos, ao mesmo tempo cantaram músicas mais modernas, contemporâneas, então acho que esse não é o problema. Mas acho que o problema que a gente precisa analisar como igreja, não só como pessoal da música, mas como igreja, o nosso culto, ele comunica e ele tem um equilíbrio entre situações diferentes, entre uma pessoa que chegou aqui com um coração duro, mas ao mesmo tempo com outro que chegou com o coração partido.
Porque são situações diferentes. O partido é aquele que sofreu uma perda, é aquele que está com o casamento em crise. Ao mesmo tempo, você tem alguém que chega aqui com o coração meio assim, eu nem acredito muito em Deus, estou com as minhas crises de fé. São coisas totalmente diferentes. Assim, como a gente tem equilibrado isso, né, entre o que é tradicional e legal, mas, ao mesmo tempo, o que precisa ser acessível e moderno. Nem sempre, às vezes, o que é moderno também é acessível. A questão é, a gente precisa buscar um equilíbrio nessas coisas. E a gente tem que se questionar mesmo, de verdade. Gente, assim, eu tenho músicas que eu ouço no meu carro, cristãs, tá? Que eu gosto, mas que eu nunca tocaria na igreja. São cristãs, são músicas para um cristão ouvir na sua casa, está tudo certo. Mas não são músicas que tocaria na igreja. Por quê? Porque o ambiente congregacional, de comunidade, ele envolve pessoas que estão com o coração duro, mas estão com o coração partido. O ambiente de comunidade envolve pessoas que estão numa igreja há 50 anos e entendem todo o hino que a gente cantou. Por exemplo, os hinos é um grande problema. A gente reformulou os hinos lá, né? Fiz esse CD de hinos lá com a igreja de Itatiba, mas fato é que era um CD de hinos para crente, porque alguns hinos nossos, né? Eles não entendem o que está sendo cantado. Assim, são palavras difíceis. Até a métrica das palavras são difíceis de falar. Né? A nossa igreja a presbiteriana, eu entrei para o conselho de música esse ano, e uma das coisas que o pessoal está fazendo é reformular o caderno de hinos, por exemplo. Porque eu vi o pessoal lá no grupinho postando uma palavra que nem eles sabiam o que estava falando no hino. Gente, essa palavra é estranha, vocês conhecem? Aí o outro, não, só cantor. Tipo assim, tem o cara do solo, do projeto solo, está no conselho de hinos, tem um monte de gente lá com 50 anos de música no projeto de hinos, e os caras não sabiam o que significava aquela palavra. Então, a gente precisa repensar o que é equilibrado também. Bom, e para encerrar, que eu falei demais, eu quero encerrar com esses 4 versículos, mas que dão base para tudo aquilo que a gente conversou. Porque, assim, fato é que a gente não tem um texto ou textos bíblicos sobre música e adoração na Bíblia. Tá? Não tem. Não adianta eu chegar aqui e dizer, olha, então porque a Bíblia diz que a música tem que ser assim, assim, assado. Não diz. Não diz. Nós temos princípios que a gente enxerga na palavra de Deus. Por isso que eu pus a música como uma liturgia. Ela é um serviço a Deus. Dentro disso, todo serviço precisa ser avaliado. Mas fato é que você não tem textos bíblicos falando sobre música. Você tem salmos que fala que seriam canções, mas ela não fala sobre música. Não tem textos dizendo, olha, quando vocês estiverem em 2022 em São Paulo, vocês devem tocar, e tiver uma guitarra e um baixo e uma bateria e um teclado, vocês devem tocar assim, assim. Não tem. Né? Não tem sobre isso na Bíblia. Até porque nem som tinha na época, nem esses instrumentos tinham na época, né? E aí o que a gente faz? Volta a tocar então só harpa? Não, é a nossa realidade, é os nossos dons, é o que a gente tem hoje, então a gente precisa fazer. Mas a gente precisa atrás de princípios. E esse texto, eu acho que ele revela para mim alguns princípios importantes. 2 Coríntios 2, versículo 13 e 14, e eu encerro com esse texto com vocês. Paulo dizendo à igreja de Coríntios: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, eu vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Ainda assim, não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito. Por isso, eu despedi-me e fui para a Macedônia. A Macedônia fica a 240 quilômetros de Troade. Paulo chegou na Macedônia, chegou em Troade, para pregar o evangelho. A motivação de Paulo é boa? Vocês acham? Sim? Sim. Ele foi pregar o evangelho. E ele viu que o Senhor havia aberto uma porta. Então ele tem uma motivação boa e ele tem uma oportunidade boa. Uma porta está aberta. Certo? Sim? Mas ainda assim ele diz, eu não tive sossego em meu espírito porque não encontrei ali o irmão Tito. E por isso eu saí dali e fui para a Macedônia. Quer dizer, eu tenho uma oportunidade, eu tenho uma porta aberta. E eu estou fazendo o que é certo. Não tem nada imoral, não está nada errado. Mas eu não encontrei aqui o meu irmão, então eu deixo essas coisas e ando 240 km, sem carro, sem metrô, sem as coisas que a gente tem, de a pé, de cavalo, sei lá do que, 240 km, para chegar até o meu irmão e poder encontrá-lo.
Para mim tem um princípio aqui básico para a nossa liturgia, para o que a gente é como igreja, para a nossa vida no dia a dia. Você pode estar na motivação certa, você pode estar fazendo coisas que são coerentes com o Evangelho, você pode até olhar e perceber portas abertas para você fazer aquilo que você está fazendo. Se isso vai te tirar e quebrar relacionamentos, talvez é melhor voltar para a Macedônia. Quando eu penso na música, na liturgia, isso daqui me revela muita coisa, porque assim, eu posso estar cantando uma canção que é correta biblicamente, está lá, está na palavra. A Bíblia diz sobre esse termo. Eu posso ter uma oportunidade, que é o nosso espaço aqui, este culto, mas se o meu irmão, ou um amigo, ou alguém que eu nem conheço, está longe do que a gente está fazendo aqui, talvez é hora de a gente abandonar essas coisas e pensar nesse que está aqui, para que ele possa ser alcançado pelo Evangelho também. Bom, é o que Paulo me ensina aqui. Depois desse texto, Paulo fala algumas coisas para a igreja de Corinto, e aí ele vai falar quando ele chega na Macedônia. E o versículo 5 e 6 do capítulo 7, Paulo diz assim: pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. É interessante porque aí Paulo vai para a Macedônia. O que a gente espera quando a gente deixou uma porta aberta, deixou uma oportunidade para cuidar de alguém? O que nós esperamos? Que vai dar tudo certo no outro lugar. Essa é a ideia. O que a gente esperava desse texto é assim, e aí Paulo foi para a Macedônia, e ele pregou, e 100.000 pessoas se converteram a Cristo, aleluia! Mas não é o que acontece aqui. Quando Paulo volta para a Macedônia, ele encontra um lugar duro, terrível, e ele diz que ele não teve descanso, que eles foram atribulados, eles sofreram conflitos externos e internos. Quer dizer, largar essa oportunidade, largar essa porta aberta e ir atrás do amigo, pelo amigo, trouxe para ele conflito até interno. Crises de fé, crises externas. Era essa a realidade de Paulo. Mas aí, ele diz que Deus, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Estar com o amigo, ver o Tito, ver uma pessoa que estava abandonada e que ele precisava encontrar e saber como estava, foi consolo de Deus para Paulo diante de uma cidade, de um lugar terrivelmente difícil. Será que não é assim na nossa vida? Será que não é assim na liturgia, no que a gente faz para Deus, nas nossas canções? Mesmo que esses passos doam um pouco em nós, tragam conflitos internos. Poxa, pastor, eu sou crente há 30 anos, eu canto essa música há 30 anos, você vai me dizer que agora eu não posso mais cantar essa música na igreja? Se isso vai trazer o outro, e mesmo que isso traga um conflito interno para você, talvez seja onde Deus está querendo te levar. E a vinda desse irmão, a inclusão desse amigo, pode trazer consolo para a sua vida. E aí Paulo completa então o texto, e ele diz no versículo 7, e não apenas com a vida dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Espera aí, o Paulo está lá num lugar terrível, triste, cansado, mas o Tito traz consolo, e quando o Tito começa a compartilhar o que está acontecendo na igreja de Corinto, Paulo se enche de uma alegria maior. É interessante que o que Tito traz não são notícias muito boas. Ele conta da saudade, da tristeza, da preocupação. Não são sentimentos só legais. Tem coisas difíceis acontecendo na igreja de Corinto. É essa a realidade desses irmãos. Mas ouvir sobre esses irmãos, traz consolo para a vida do Paulo. O que eu quero dizer com tudo isso, gente, é que o que a gente faz, ou repensar a música na igreja, talvez não tenha a ver talvez não tenha a ver com coisas técnicas, talvez não tenha a ver, com termos mais músicos bons, talvez tenha a ver com a gente pensar no Tito que pode chegar na nossa comunidade.
no Tito que Deus está enviando para a sua vida e para a minha vida. No Tito que você não conhece o nome, mas pode conhecer a história dele. Esse é o princípio de Paulo. E quando a gente fizer a nossa liturgia, quando a gente pensar na nossa música, quando a gente pensar naquilo que a gente serve o nosso trabalho, que a gente pense no Tito. Que a gente lembre do Tito que está aqui. Do Tito que pode estar aqui. Vamos orar? Queria orar com você. Senhor, obrigado por essa noite. Nós agradecemos, Senhor, pela sua palavra e por essa reflexão sobre princípios da música, da liturgia, mas que se aplicam em muitas coisas para nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo possa fortificar e relembrar cada coração diante das áreas de cada um, diante dos limites e da realidade de cada vida aqui, onde nós podemos aplicar essa realidade, Senhor. E que possamos ter esse coração de Paulo, que compreende o Evangelho, que dedica a vida para o Senhor, mas que antes das oportunidades, antes das portas abertas, ele cuida de pessoas. Porque o que a gente faz para as pessoas, porque as pessoas são as pessoas que o Senhor morreu na cruz. O Senhor ama pessoas, então por isso nós fazemos para as pessoas, porque assim nós fazemos para o Senhor. Nos ajuda a entender isso, Senhor, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso dia a dia, na nossa música, na nossa liturgia. Em nome de Jesus. Amém.